Brasil em trânsito, Brasil em trânsito. Cultural. Né? Mudando. Hora para melhor, hora para pior. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Né? Ontem nós tivemos um evento importante, que foi o debate promovido pela Bandeirantes em parceria com o UOL, a Folha de São Paulo e a TV Cultura, que reuniu os presidenciáveis. Nós vamos aqui pontuar alguns momentos do debate, claro, mas eu quero fazer uma avaliação. Hoje eu fiz uma avaliação geral de manhã, o vídeo, aliás, já está, passou de 200 mil views, né? O povo está interessado, vale bem, quer saber o que está acontecendo, né? Uma análise que eu fiz hoje de manhã, aqui na Band News FM, né? Estava perto de 200 mil aí. E eu observei ali algumas coisas que eu vou reiterar aqui, avançando em outras tantas. Vamos lá. No meu texto no UOL, meninos, vocês que são especialistas em física, claro, com certeza, certamente sabem do movimento retilíneo uniforme. Claro. Né? O movimento retilíneo uniforme, o Bob Furuia. Né? Com certeza. O S igual a S0 mais VT. Né? O espaço final sorvete. Espaço... Hã? Sorvete. Isso. É essa, né? É isso. Oi? É isso mesmo. É o sorvete, a fórmula do sorvete. Isso, só esquecer, para não lembrar. Isso. O S igual a S0 mais VT. Né? Então, sorvete. Exatamente, por causa disso. O espaço final é igual ao espaço inicial, de onde se parte, mais velocidade vezes tempo. Né? Isso tudo sendo constante. Isso tudo sendo constante. Então, vamos lá. Se a eleição fosse só um movimento retilíneo uniforme, não haveria a menor chance para nenhum outro candidato. Né? Lula já ganhou. Por quê? Porque espaço inicial, ele já está lá na frente. Estou dizendo desde que começou a campanha. E agora no debate. Espaço inicial, ele já está lá na frente. Mais velocidade vezes tempo sendo constante, acabou. Né? Só que eleição não é assim. Né? Você tem, por exemplo, está mais para um movimento retilíneo uniformemente variado, que tem aceleração. Mas o uniformemente variado, a aceleração teria de ser sempre constante. E não é constante, Bob Furuia, porque às vezes tem um movimento acelerado progressivo, tem um retardado progressivo, algumas candidaturas avançam mais, outras avançam menos. Agora, é inegável que, não sendo estanque, por outro lado, os candidatos começam a largada da campanha em posições muito diferentes. E seria preciso haver algo de formidável para que o próximo presidente da República não fosse ou não seja Lula ou Bolsonaro. Digamos, Bob Furuia, que fosse um movimento retilíneo uniforme em que todo mundo partisse do mesmo ponto. Todo mundo parte do espaço zero. Todo mundo parte do espaço zero. Vale bem, chegou ali todo mundo zero. Sim. Quem ganhou? Simone Tebet. Sim. Simone Tebet ganhou o debate. Nesse cenário irreal, em que todo mundo chega com o mesmo S0, como se diz, o mesmo espaço inicial. Só que isso não é verdade. Mas eu digo, por que ela ganhou o debate? Por quê? Encaixou as melhores perguntas, encaixou as melhores respostas, foi muito dura com Bolsonaro, sim, soube colocar a questão da mulher de maneira importante para um candidato que, nós vamos ver, né, tropeçou nas próprias pernas nessa questão, né, e deu respostas consistentes de quem participa, ela participa do debate, não deu respostas decoradas, ela conhece, né, a causa da administração pública. Goste-se ou não das suas soluções, o fato é, ela estava no debate. Como se diz, estava sobre seus pés, firme. Então, quem venceu? Simone Tebet. Nesta circunstância de que todos teriam partido do mesmo lugar.
Diria que na sequência, talvez Ciro Gomes e até a Soraya Tronic, que me surpreendeu. Veio lá com uma proposta absurda de isenção de imposto de renda para professor. Não que o professor ganhe muito, ganha pouco, mas por que não para outras categorias? Então vamos isentar quem, enfim. Agora, no geral, também ficou claro que ela se descolou do bolsonarismo e está buscando um outro caminho. Essa senhora, em 2018, espalhou memes pavorosos. Tem um que ela associava a imprensa ao nazismo. Inclusive eu estava lá de uniforminho nazista, imagina, né, no meme dela. Mas parece que a pandemia ensinou a ela alguma coisa, né? Ciro. O Ciro me lembra muito, e não é uma crítica aqui, é generosa a observação, né? Eu sei que a turma dele fica muito brava, mas o Ciro me lembra muito um tempo em que a esquerda sempre respondia, que me irritava muito, mesmo quando eu era de esquerda, me irritava muito assim, sabe o culpado por tudo, Bob Furuia, quem é? O sistema. A gente dizia o sistema. O sistema. Tem violência urbana, o sistema. Ou muda o sistema, ou tem não sei o que, tem que mudar o sistema. Tem que mudar o sistema. Só que o sistema é muito grande, ele demora para mudar, e vai mudando ao longo da história, da vida, do tempo. Ou você tem uma disrupção de natureza revolucionária, que me parece não está dada. Hoje quem tenta disrupção no Brasil é a extrema-direita. Então é preciso assim, às vezes é preciso ter algumas soluções pontuais. Eu me considero um conservador de instituições. Os conservadores tendem a gostar de respostas, Bob Furuia, um pouco mais curtas no tempo, assim. Vamos, onde é que está o problema aqui? Vamos lá resolver? Vamos direto. Né? Mas acontece que esse problema está ligado a outro. Não, tá bom, vamos criar circunstâncias para resolver. Mas quando começa a ficar tudo muito complicado, fica parecendo que o sujeito é um ombudsman do processo político em vez de ser um político. Ele vai falar, mentira, eu apresentei propostas e tal. Mas nós vamos ver num outro momento aqui, eu separei, a gente vê que o Ciro, ele desqualifica o PT, o PSDB, o Bolsonaro, todo mundo, e fica parecendo assim, chegou a hora de a solução aparecer o Ciro. Mas, de qualquer modo, ele é uma pessoa articulada, fala bem, eventualmente, se prestar atenção direito ao que diz, acho que tem coisas ali muito complicadas e impossíveis de realizar. Essa lei anti-ganância dele não está muito claro o que ele quer com isso, como se daria, enfim. Como é que a lei anti-ganância não viraria uma indústria de não pagamento de dívidas? Mas de qualquer modo, se saiu bem ali. E tem os dois líderes, agora sim. Então agora vamos, veja só. Movimento retilíneo uniforme, todo mundo parte do espaço zero, Simone ganhou. E acho até que ela pode ganhar alguns pontos e pode até dificultar uma eventual vitória do Lula no segundo turno. No primeiro turno, desculpe. Vamos ver o que vai acontecer. Porque também se dá bem num debate não quer dizer que o eleitorado vá atrás necessariamente. Tudo isso a gente precisa ver com números. Mas agora vamos àquilo que é fato, que os candidatos saem em posições muito diferentes. E tentar entender a estratégia de cada um. Eu disse aqui, e escrevi, botei em vídeo, que o Lula, por exemplo, fez a entrevista que eu chamei de perfeita na Globo, Jornal Nacional. Apanhei, de um monte de gente, tá vendo, virou petista, como se eu me importasse. Olha pra minha cara, né? Vê se eu me importo com isso. Né? Olha quantas espinhas eu tô no rosto. Você pensa que tá velho com espinha também não fica bem, mas de qualquer modo eu não tô. Agora, ontem eu não gostei do desempenho do Lula. Eu entendi a estratégia dele. A estratégia dele foi, vou desacelerar o confronto. Notem que o Lula que teve a pose presidencial no debate. Vocês perceberam isso? Não atacou ninguém, não foi agressivo, procurou o tempo todo falar de maneira ponderada. Sim. Eu entendo que essa postura deveria ter sido do Bolsonaro. É ele
o mandatário da hora. É ele que tem de, digamos assim, quem é que representava ali, embora candidato, mas quem é que encarnava também a instituição presidência da República, meninos? O Bolsonaro. Cabia a ele o comedimento. Cabia a ele, caso tivesse um ataque mais duro, falar, opa, peraí, não é assim. Demonstrando moderação. Demonstrando que ele consegue fazer o jogo institucional. Não, quem fez isso foi o Lula. Eu só acho que pode ter exagerado na dose. Então, recebeu ali alguns ataques de Bolsonaro, preferiu quase sempre listar realizações do seu governo ou de governos petistas, especialmente na área de combate à corrupção, e não deu uma resposta direta. Acho que houve omissões lamentáveis aí de todo mundo, mas também, e muito especialmente do ex-presidente, não tocando, por exemplo, no orçamento secreto. O orçamento secreto foi muito maltratado, foi muito pouco tratado ali. O Lula deu uma resposta brilhante na Globo para a questão do orçamento secreto. Ele disse, não, isso não é moeda de troca, isso é usurpação de um poder. Ninguém ali deixou claro que nunca houve um sistema tão corrupto na história do Brasil. Nunca houve. Que mensalão, petrolão, diabo, perto do orçamento secreto, não é nada. Só o ano que vem são 19 bilhões, este ano 16 bilhões. Não se falou das inúmeras vezes em que o Bolsonaro furou o teto de gastos. Então um governo que respeitaria teto de gastos, furou o teto de gastos na PEC dos precatórios, furou o teto de gastos agora. Deu tempo do Bolsonaro mentir sem ter uma resposta adequada, falou que o PT votou contra o aumento do Auxílio Brasil, é mentira. Mentira cabeluda. Hã? Então, assim, porque o Lula escolheu não confrontar. Escolheu jogar um pouco parado. Né? Foi estratégia? Foi. Eu acho que o Lula teve um lampejo de Lula ali quando ele disse para a Soraya Tronic que ela falou que não percebeu grandes mudanças no governo dele. Ele falou, seu motorista percebeu, sua empregada percebeu. Se viu ali um rasgo de Lula. Mas no mais eu achei que ele estava muito calmo, muito tranquilo para a gravidade das coisas que o Bolsonaro dizia. Se é esperto evitar a crispação, não me parece que exagerar na dose seja uma boa resposta. E até parecia que o Bolsonaro ia dar uma crescida ali no debate em cima dele e tal, num dado momento. Mas aí Bolsonaro é Bolsonaro. É muito difícil uma pessoa fugir à sua natureza. Muito difícil. Né? A sua natureza, que natureza não é cultura, é o conjunto das coisas que aprendeu. Todos nós, Bob Furui, olha, eu vou ser filosófico aqui. Vou ser um pouco filosófico. Bob Furui, você é vítima também das circunstâncias da sua vida que o fizeram assim. Você foi tendo respostas que você foi considerando satisfatórias e você ficou assim, Bob Furui. O Vale Bene também, eu também. Sim, verdade, concordo. Sendo quem somos, fomos encontrando respostas consideradas por nós positivas. Às vezes, claro, tem os reveses, as pessoas sofrem, né? Precisam rever coisas. Bolsonaro, sendo Bolsonaro, ficou 28 anos na Câmara sendo Bolsonaro. Falando das maiores, as barbaridades mais pavorosas. Nós vamos ver uma daqui a pouco que é de lascar, que tem a ver com debate. E tem uma relação ruim com as mulheres. Não tem jeito. E aí teve um entreveiro com a Vera, provocada por ele. E isso acabou pautando o resto do debate e o clima do debate. De sorte
E eu gosto disso. Acho importante isso. As mulheres foram, na verdade, protagonistas desse debate. Tanto as mulheres candidatas como mulheres jornalistas. Notando que a Vera fez ali uma pergunta de repórter. Mas ofende aquilo que Bolsonaro aprendeu e tem a sua incapacidade, essa apontada pelo Ciro com correção, de aprender coisa nova. E aí, obviamente, ele se estabacou. A sua própria campanha acha isso. Avaliou assim. Né? Assim como a campanha do Lula considerou que, de fato, ele foi liano demais. Embora jogando a retranca. Então, eu acho assim, saldo é o seguinte. Eu, sinceramente, não acho que Bolsonaro tenha ganhado votos. Pelo debate, não. Não. Pode até ter criado dificuldades para crescer. Não acho que o Lula também tenha ganhado. Acho que eles mantiveram suas posições. Ciro tem minha dúvida porque, eu insisto, a retórica dele é um pouco difícil para um debate. Né? E acho que Simone Tebet pode ter conquistado alguns votos. Porque no episódio debate em si, naquele cenário em que tudo estivesse zerado, obviamente ela foi a melhor e eu não encontrei ninguém dizendo o contrário. Né? E foi clara. Então, no fim das contas, e considerando as reações e decisões tomadas depois, o debate acabou sendo ruim mesmo para Bolsonaro. Em razão de Bolsonaro, não dos adversários. Claro que houve questões incômodas sobre mulheres para ele, né? Propostas por mulheres, pela Simone, pela Soraya. A da Vera nem era mulher, a da Vera era vacina. Mas ele tem o limite daquilo que ele aprendeu. E se mostra incapaz de aprender coisa nova. Esse é, digamos, a síntese macro do que foi o debate. Ruim mesmo acabou sendo para Bolsonaro. Porque, afinal de contas, é ele que está atrás nas pesquisas, por enquanto ao menos. E, portanto, ele teria que buscar ampliar o seu público. E ele arrumou confusão ali num nicho do eleitorado que já é bastante hostil a ele. Tem a sua natureza. Não é, presidente? Quem é igual a ti, ó Senhor, dentre os deuses? Elim.